imagina o impacto de uma canetada que, em vez de cortar direitos, devolve proteção para milhões de trabalhadores que adoecem ou perdem a capacidade de trabalhar. É exatamente isso que está em jogo hoje no STF. O julgamento da idade mínima e das regras criadas pela reforma da Previdência pode mudar completamente a vida de quem depende da aposentadoria especial e da aposentadoria por incapacidade. Não é exagero dizer que uma decisão favorável pode colocar mais dinheiro no bolso de milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, derrubar barreiras que hoje impedem o acesso ao benefício. O Supremo entrou em dezembro de 2025, julgando 3 ações centrais ligadas à reforma da Previdência. Uma delas é a ADI 600-309, que questiona a exigência de idade mínima para a aposentadoria especial de quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Outra discute a regra que reduziu o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que passou a ser calculada em 60% da média das contribuições, com acréscimos de 2% por ano acima de 20 anos. E há ainda ações envolvendo isenções e benefícios ligados a doenças graves. Todas essas ações têm um ponto em comum. Podem reverter partes importantes da reforma de 2019, considerada a mais dura da história para os trabalhadores. Começando pela aposentadoria especial, a reforma da Previdência criou, na prática, uma idade mínima escondida para quem trabalha em condições especiais. Antes, o foco central era o tempo de exposição, 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, dependendo da gravidade do agente nocivo. Depois da reforma, entraram idades mínimas de 50, 55, 58 e 60 anos para esses mesmos tempos de exposição, além de regras de transição com sistema de pontos para quem já estava no mercado. A ADI 6.309 sustenta que essa idade mínima viola a Constituição, porque esvazia a proteção para quem passa a vida inteira exposto a risco, empurrando trabalhadores doentes para uma espera incompatível com sua realidade física. Se o STF entender que a idade mínima da aposentadoria especial é inconstitucional, milhões de trabalhadores expostos a agentes nocivos podem se beneficiar. Isso vale para vigilantes, eletricitários, profissionais da saúde, mineradores, metalúrgicos, aeronautas expostos à pressão anormal, pessoal que trabalha com radiação ionizante, agentes químicos agressivos, ruído intenso e por aí vai. Em vez de ter que cumprir 60 anos com 25 anos de exposição, por exemplo, o segurado voltaria a ter a aposentadoria ligada diretamente ao tempo em condição especial, como era antes da reforma, ou pelo menos teria uma idade mínima muito menor fixada por lei complementar, como o PLP 42/2023, que fala em 45 e 48 anos para 15, 20 e 25 anos de exposição. Além disso, a ADI 600-309 também joga luz sobre o fim da conversão de tempo especial em comum após a reforma. Hoje, quem trabalhou em atividade especial até 13 de novembro de 2019 ainda pode converter esse período para adiantar outras modalidades de aposentadoria. Depois dessa data, não há mais conversão. Uma decisão do STF que derrube essa trava poderia permitir que mais trabalhadores, mesmo sem fechar o tempo integral de atividade especial, usem os anos de exposição a risco para adiantar a aposentadoria comum, o que ampliaria o alcance da proteção previdenciária para quem já pagou um preço alto em saúde durante a carreira. Paralelamente, o STF está muito perto de derrubar a regra que reduz o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, aquela que o INSS passou a chamar de aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma. Hoje, na maioria dos casos não acidentários,
o benefício é calculado com base em 60% da média de todas as contribuições, mais 2% por ano de contribuição que ultrapassar 20 anos. Isso faz com que muitas pessoas, que já tinham um salário relativamente baixo na ativa, recebam um valor ainda menor quando ficam incapazes de trabalhar. No julgamento dessa regra, o placar parcial já está em 5-4 para considerar essa redução inconstitucional, ou seja, para derrubar a regra da reforma e voltar a um cálculo mais protetivo, com benefício integral em muitos casos. Faltam os votos de 2 ministros, Gilmar Mendes e Luiz Fux, porque o julgamento foi suspenso. Se um deles se alinhar aos votos que já consideram a redução inconstitucional, milhões de aposentadorias por incapacidade permanente poderão ser calculadas em valores maiores, tanto para quem ainda vai se aposentar, quanto possivelmente para quem já teve o benefício concedido com base na regra de 60%. É por isso que se fala que esse julgamento pode beneficiar milhões de trabalhadores. De um lado, a ADI 6309 pode derrubar uma idade mínima que impede pessoas adoecidas em função da própria profissão de acessar a aposentadoria especial no momento em que mais precisam. De outro, o processo sobre aposentadoria por incapacidade pode restaurar o valor integral, ou, pelo menos, um patamar mais digno para quem não consegue mais trabalhar, evitando situações absurdas em que a aposentadoria fica menor do que o auxílio-doença que a antecedeu. Agora, nesse ponto do vídeo, deixa seu comentário. Você acha justo exigir idade mínima de quem passa a vida inteira exposto a risco de morte ou adoecimento no trabalho? Conhece alguém que se aposentou por incapacidade e teve o valor reduzido para 60% da média? Escreve também em qual categoria você trabalha: vigilância, eletricidade, indústria, saúde, transporte, mineração. E de qual estado você fala. Esse debate mostra, na prática, quem são as pessoas que podem ser diretamente atingidas pelas decisões do STF. É importante perceber que tudo isso acontece num contexto em que o Congresso também discute mudanças na aposentadoria especial. Um exemplo é o PLP 42/2023, já aprovado em comissão na Câmara, que reduz as idades mínimas para 40, 45 e 48 anos, conforme o tempo de exposição e a gravidade do agente nocivo, e amplia a lista de atividades consideradas especiais, incluindo vigilantes, aeronautas, eletricitários, profissionais de radiologia, agentes de fiscalização agropecuária, transporte de emergência e outros. Ou seja, enquanto o STF discute a constitucionalidade da idade mínima, o Legislativo tenta redesenhar a lei complementar que aplica essa idade na prática. As duas frentes se influenciam mutuamente. Do ponto de vista político e econômico, o governo alega que idade mínima e redução de valores são necessárias para manter o equilíbrio das contas da Previdência, evitando explosão de gastos futuros. Já os defensores dos trabalhadores lembram que a Constituição manda proteger com regras diferenciadas justamente quem se sacrifica mais, e que empurrar pessoas adoecidas para a informalidade, sem renda adequada, cobra a conta em outras áreas, como saúde pública, assistência social e até aumento de mortalidade precoce. A decisão do STF terá que equilibrar essas duas visões, o caixa do sistema e a dignidade de quem depende dele. Independentemente de qual seja o resultado final, o julgamento da idade mínima na aposentadoria especial e da redução na aposentadoria por incapacidade vai definir o tom dos direitos previdenciários para os próximos anos. Se o STF pressionar no sentido de mais proteção, abre-se espaço para corrigir distorções graves da reforma. Se o tribunal endossar a rigidez das novas regras, a luta tende a migrar ainda mais para o Congresso e para o campo político, com pressão por novas leis que aliviem o peso sobre trabalhadores expostos a risco.
Enquanto isso, para quem está na base, a orientação principal é se informar e se preparar. Quem trabalha em atividade especial precisa continuar organizando documentos, acompanhando o tempo de contribuição, entendendo se tem direito adquirido nas regras antigas ou se encaixa em regras de transição. Quem já está em benefício por incapacidade precisa ficar atento a notícias sobre o julgamento, porque uma decisão que mude o cálculo pode abrir espaço para revisões futuras. Planejamento previdenciário deixou de ser luxo, virou necessidade neste cenário de mudanças constantes. Se este roteiro ajudou a entender por que o julgamento da idade mínima e das regras de cálculo no STF pode beneficiar milhões de trabalhadores, compartilha esse conteúdo com colegas de profissão, amigos e familiares que também dependem do INSS. Deixe a sua opinião nos comentários. Diz qual mudança você considera mais urgente. Fim da idade mínima na aposentadoria especial, volta da conversão de tempo, aumento do valor da aposentadoria por incapacidade. E se quiser continuar recebendo informações claras sobre benefícios sociais e previdência, se inscreva no canal, curta o vídeo e acompanhe os próximos capítulos dessa história. Porque nesse jogo, quem tem informação sai na frente.